Então, querido Mestre Jesus, nós agradecemos pela bendita oportunidade que nos é concedida mais uma vez de mergulharmos nos ensinamentos dos nossos amigos de boa vontade, como o André Luiz, o Chico Xavier, que nos proporcionaram, né, essa biblioteca maravilhosa de informações surpreendentes, né, e benfeitoras. Abençoa, Senhor, no nosso estudo de hoje, para que ao final das nossas leituras e reflexão, o conteúdo que caírem nas nossas mãos aqui na noite de hoje possa se converter em ensinamentos úteis que nos permitam melhorar as nossas condutas, clarear as nossas dúvidas e, por fim, nos tornar pessoas mais dignas e melhores. Que assim seja. Então, sejam muito bem-vindos, quem entrou por último aí. Nós vamos passar a palavra, então, para a nossa querida Nádia. Bem-vinda, Jane, boa noite, que vai começar o nosso estudo de hoje. Boa noite a Fique à todos. vontade. Agradecer pela oportunidade, né? Porque quando a gente vai fazer um estudo da grandeza desse livro, é tão gratificante, então a primeira coisa é agradecer por essa oportunidade. Então, vamos lá, é o capítulo 4, O Médico Espiritual, André Luiz, escrito por Chico Xavier. No dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a sensação radiosa do sol amigo. Qual suave mensagem do coração. Claridade reconfortante atravessara ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Aqui dá para a gente entender que ele já estava bem melhor, né? Que ele já estava se refazendo de quando ele chegou ao nosso lar. Então, essa é a importância que ele teve dos tratamentos que ele recebeu lá e como ele já estava sentindo e observando, né, o sol amigo, ele mesmo fala que a claridade reconfortante, né, então ele já estava se sentindo parte daquele recinto que era o nosso lar. Energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida, a longos haustos. Na alma, apenas um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família que ficara distante, numerosas interrogações. Aqui, quando ele fala desse ponto sombrio, me chama a atenção, porque a saudade nós sabemos que é um sentimento salutar, mas, ao mesmo tempo, ele também fala do apego à família, e esse apego é que transformava esse ponto em um ponto sombrio, né? O apego que ele tinha à família que tinha ficado na Terra, no planeta Terra, né? Pairava em minha mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito longe de qualquer interpelação. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza, cheia de brisas e de luz, mas não consegui, e concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se impossível deixar o leito. Não voltara a mim das surpresas consecutivas quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio, acompanhado por simpático desconhecido. Clarencio, que tinha acabado de fazer aquela prece, né, do capítulo que a gente viu, que é um dos ministros lá do nosso lar, acaba de adentrar o recinto acompanhado de um desconhecido. E aí
Se cumprimentavam-me atencioso, desejando-me paz. Meu benfeitor de véspera indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro, prestando as informações. Sorrindo, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse-o, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique de Luna auscultou-me, desculpa, gente, auscultou-me demoradamente. Sorriu Ô, e Nádia, explicou. deixa eu só fazer um, citar um fato interessante aí. Esse Henrique de Luna, quem já leu os livros da Ivone do Amaral Pereira, inclusive o Memórias de um Suicida, esse médico é um personagem do livro. Quem já leu aí? Alguém está lembrada? Então, ou seja, ele participava lá né, no decorrer do livro, do serviço médico também, né, que cita no livro. Então, ele é um personagem conhecido também da médium Ivone do Amaral Pereira. Não sei se todos já ouviram falar na Ivone, mas ela é uma grande médium, falecida na década de, se eu não me engano, de 80, 70 ou 80, e que escreveu, por exemplo, além do Memórias de um Suicida, escreveu outros livros, inclusive tem uma trilogia, é, são 3 livros muito bons, livros romanceados, né, mas que narra história de 3 encarnações da Ivone, né, e vai contar a história dela, do problema que ela tinha, que a cada vida tinha uma compulsão por suicídio, né, então o Cavaleiro de Númenóreas, o me falhou o segundo agora aqui que eu vou falar, e tem também o último, que é o Drama de Bretanha, o Drama da Bretanha. O segundo eu me esqueci, mas é uma trilogia fantástica. Então, se alguém tiver a oportunidade de ler, porque assim como o livro Memória de um Suicida, ele traz muito aprendizado, né? A vivência desses espíritos, por exemplo, que suicidam, a luta que eles travam depois no plano espiritual, depois também encarnados, para refazer dessa condição, desse erro grave, né? Então, esse personagem aí faz parte, ou seja, é uma figurinha conhecida lá né, na colônia nossa lá e em outras colônias também. Era só fazer esse adendo aí, que eu achei a informação bastante interessante. Inclusive, a gente está fazendo o estudo desse livro na segunda-feira, e realmente ele já apareceu lá no livro, né, que a gente está fazendo lá na segunda-feira. Então, vamos dar continuidade. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava o íntimo. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante o cabedal de gratidão que começa a acumular, não calei a incriminação. Creio engano. Asseverei-me milindrado, me regressando do mundo, não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Ou seja, ele vinha falando com muita pausa, né? Com muito afeto, né? Até mesmo para não causar um desconforto no André. Mas a oclusão
radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Aqui vai começar a narrar daqui para baixo, né? A importância que a gente tem que ter com nossas atitudes, né? Com os nossos pensamentos, porque às vezes a gente não dá importância a pequenas atitudes que a gente comete, acha que aquilo é o corriqueiro, é o normal, mas tudo fica gravado no nosso perispírito. E quando a gente chega no plano espiritual, não tem jeito. A gente não consegue mascarar nada, né? Tá tudo lá descrito, bem explicadinho, e aí, muitas vezes, a gente vai acabar se surpreendendo, né? Isso. Eu queria primeiro perguntar, alguém, gente, quer fazer algum comentário aí sobre essa parte? É muito importante a participação de vocês, as contribuições, tirar as dúvidas, né? Algum fato que chamou a atenção, o estudo fica muito enriquecido com essas participações. Então, não tem problema não, é só fazer, né? Basta manifestar a vontade que quer falar e assim nós vamos seguindo adiante. Alguém quer falar aí alguma coisa? Tem é, é, tem um, um fato aí que eu, digamos assim, depreendi o seguinte: eles fazem muito questão de afirmar que o André Luiz desencarnou devido a um suicídio, Suicídio. não é isso? Então, ou Uhum, seja, eles não estavam falando aquilo para ficar, digamos assim, oprimindo, constrangendo o André Luiz. O objetivo não era esse. Porque, sim, às vezes, a gente pode pensar assim, mas por que eles tinham que ser tão, digamos assim, tão diretos sobre esse ponto? Mas é porque essa informação era muito importante que o André Luiz, né, a recebesse, porque para ele, né, educado de acordo com a ciência do mundo, né, que não contempla, digamos assim, essa ciência mais ampliada que a do mundo espiritual, tudo na vida dele tinha sido, digamos assim, entre aspas, normal. A morte dele teria sido uma fatalidade, digamos assim. Mas então, para um processo educativo, porque depois a gente vai ver que o André Luiz ele participou de um verdadeiro processo educativo que permitiu que ele se tornasse o missionário que ele se tornou por meio das obras, né, que ele capitalizou, digamos assim. E esse é o início do treinamento dele. Então, é, é, ele chegou à conclusão que ele não podia contestar, porque se tivesse falando de um desafeto, que tivesse falando isso, como era no umbral as pessoas gritando e tudo, ele não aceitava aquilo naquela ocasião, né? Ficava revoltado. Mas ali, quem estava afirmando isso eram pessoas bondosas, caridosas, né? Que já tinham acolhido ele, estava fazendo o tratamento. Então, não tinha como vincular nenhum tipo dessa pessoa a uma pessoa que quisesse o seu mal, digamos assim. Então, esse choque de realidade foi importante, porque a partir deste momento, né, a ficha dele, digamos assim, começou a cair. Aí eles vão explicar, seguindo as leituras aqui, como se deu esse processo, né, de suicídio.
como se deu esse processo de suicídio, ou seja, todos os desregramentos, né? Os comportamentos equivocados que culminaram. Mas então, né, alguém já tinha falado antes, né, e agora o Henrique de Luna vai ser bem taxativo quanto a essa realidade, porque ali iniciava esse processo de conscientização do André Luiz nas realidades do mundo espiritual, nas consequências que ele estava colhendo naquele momento, devido às escolhas que ele fez quando encarnado. Então, eu achei muito interessante a gente falar sobre esse ângulo, para não passar, digamos assim, batido, como se fosse só um comentário de alguém que quer jogar uma culpa em cima dele, digamos assim, ou quer fazer uma crítica. Não, era um processo educativo que começava para esse despertamento dele. Foi assim que eu compreendi essa passagem. E é importante dizer que ele está, neste momento, ele, como você mesmo acaba de falar, ele começa a se conscientizar que, né, tem o plano material e o plano espiritual, ele começa a ver essa diferença entre lá e cá, ele já se sente agradecido, então ele já estava mais preparado para receber esse esclarecimento que, de fato, muito necessário para ele. E também para todos nós encarnados, né, gente? Porque é um aprendizado muito poderoso que a gente recebe através desse livro. Então, vamos continuar. Inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos no meu corpo. Então, o Henrique começa a mostrar, né, aquela situação, mostrando ele no próprio corpo como que ele se apresentava. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e esse, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão. Aqui ele já fez uma demonstração de que a doença dele era de elementos cancerosos, mas também proveniente das leviandades que ele havia cometido, né, enquanto encarnado, no campo da sífilis. E nós sabemos que essa doença ela era contraída, na maioria das vezes, pelos excessos, né, praticados na área do sexo desregrado, digamos assim. A moléstia, talvez, não assumisse características tão graves, se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Ou seja, nesse caso aqui, ele fala que nem tanto seria, ele poderia ter redimido essa situação em que ele estava passando, se ele tivesse tido fraternidade. Ou seja, se ele tivesse sido mais bondoso, se ele tivesse visto o próximo de uma outra forma, isso no meu entendimento, né, gente? Se ele tivesse se controlado com relação aos rompantes que ele tinha, as formas que ele cuidava das pessoas, como é que ele falava com as pessoas, né? Tudo isso poderia ter sido amenizado. Quer dizer, o comportamento dele contribuiu muito mais do que a própria doença, que era a sífilis, né? Entretanto... Sobre essa parte aí que você falou dos rompantes, em várias obras, não só do André Luiz, como do próprio Emmanuel, eles vão falar assim com muita firmeza como que muitas vezes a perda do autocontrole, quando nós ficamos assim com raiva, quando ficamos exasperados, o Isso. quanto que esse momento é destrutivo para a nossa saúde. Então, a ciência humana já sabe um pouquinho das somatizações, ela sabe, por exemplo, a quantidade de doenças que o estresse acarreta, por exemplo,
Sim, Mas a questão da raiva, como eles falam aqui, ó, exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos. Ou seja, quando a gente se encoleriza, e isso muitas vezes é uma coisa, dependendo se a gente não tiver muito cuidado, isso pode acontecer com muita frequência, porque motivos, digamos assim, na vida não nos falta, né, para perdermos esse autocontrole muitas vezes. As situações adversas, né, elas são muito corriqueiras. Mas aí essas leituras vão nos trazer que é muito importante a gente treinar, digamos assim, para vigiar esses momentos, né, e lutar contra eles. Porque toda alteração, todo desequilíbrio, todo momento que a gente passa de cólera, de raiva, né, vai produzir, né, uma série de distúrbios no nosso organismo. E esses distúrbios, eles vão se acumulando. Até que, no caso do André Luiz, potencializou morbidades que já estavam no organismo dele. Ou seja, vai falar mais na frente de outras doenças, né, que ele, sim, que ele tinha, mas se talvez se ele não tivesse os desequilíbrios, né, dessa exasperação muito comum na vida dele, tratar as outras pessoas mal, gerar energias tão negativas, talvez as doenças que ele já tinha, aquele germe, né, com potencial, não tivesse se tornado, por exemplo, um câncer, como é o sim. caso dele, um câncer de intestino. Então, essas emoções, né, elas não são coisas pequenas, como você falou no início. Essas emoções desequilibradas, elas têm um potencial destrutivo muito, muito grande. São várias obras que vai falar isso. Então, daí a importância que a gente tem de não deixar que se torne um hábito essa questão, digamos assim, dos nervos desequilibrados, da raiva, né, da exaltação, né, da maledicência, todos são situações que muitas vezes a gente tem o hábito, às vezes sem perceber, de estar incorrendo nelas, que vai trazer esses agravantes. Então, eles detalham isso para André Luiz dentro desse processo do aprendizado que ele precisava, né, realizar no plano espiritual. É importante lembrar que Allan Kardec já vinha falando sobre esse assunto quando ele fala na contaminação fluídica, que quando a gente não se controla, quando a gente não se observa, quando a gente não vigia, né, digamos assim, esse temperamento, essa intemperância, vamos dizer, o que vai acontecer? Nós vamos estar trazendo para o nosso corpo, para o perispírito, para o nosso corpo físico, essas emanações fluídicas negativas. Porque se eu maltrato a Maria fica chateada comigo, eu recebo essa carga negativa dela ter ficado triste, dela ter ficado magoada com a minha forma de tratá-la. Então, é muito importante a gente ter cuidado com tratar ao próximo, né? E nos tratar também, né? Porque eu preciso me tratar bem, aprender a me tratar bem para eu tratar bem o próximo. E ele não era, pelo que se demonstra aqui, ele não era uma pessoa que tinha esse cuidado, né? Então, vamos lá. Aí vem falar, a ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais ofende sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores, né? Tal circunstância agravou de muito seu estado físico.
aqui acaba de concluir tudo que a gente acabou de falar. Essa situação dele no trato com o próximo, ela contribuiu e agravou, né, em muito o estado físico dele. Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, seu fígado foi maltratado pela sua própria ação. Os rins foram esquecidos com terrível menosprezo das dádivas divinas e sagradas. Singular desapontamento invadiu-me o coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. Aqui ele vai mostrar para ele que, no meu entendimento, que ele tinha um preparo para ser, né, um preparo, foi preparado um planejamento para ele, né, pelas esferas maiores, para que ele pudesse aplicar na experiência física dele, e, infelizmente, né, ele falhou nessa parte também. Ao longo da tarefa que lhe foi conferida pelos maiores da espiritualidade superiores, foi reduzida às meras tentativas de trabalho que não se consumiu. Ele até começava, mas não dava continuidade, e as tentativas não se consumiam. Quer dizer, ele não tinha um trabalho voltado para a fraternidade, ele não tinha um trabalho voltado para a caridade, ele, como médico, podia estar exercendo essa caridade no auxílio de pessoas. Até no livro, no filme, a gente vê que a própria secretária dele impunha ele a fazer um atendimento gratuito, né? E ele não tinha ele fazia por fazer, ele não fazia pelo amor, né? Então, o amor aqui, no caso, que é o sentimento maior, poderia ter estancado todas essas deficiências físicas que ele tinha. Então, continuando. Todo o aparelho gástrico foi destruído às custas de excessos de alimentação e bebida alcoólica, aparentemente sem importância. Ou seja, ele deixa bem claro que a gula, né, no caso, a forma desregrada de se alimentar, a forma desregrada de beber, de consumir o álcool, na verdade, são fatos que parecem corriqueiros, mas de suma importância. Nós sabemos que tem pessoas que têm compulsão com a alimentação, né? Ela só consegue comer açúcares, ela só consegue comer coisas com farinha, e tudo isso vai moldando, vai ficando impregnado no nosso perispírito, e quando a gente se apresenta no plano espiritual, essas impressões estão todas lá, né? Aparentemente sem importância. Devolvo-lhe a sífilis energias essenciais, como vê. O Devorou-lhe? suicídio devorou-lhe, desculpa. Sabe porque eu tive que escrever para me poder conseguir ler. Ah, é? Que eu só tenho ele em PDF no telefone. Aí eu tive que escrever. Nossa, que trabalho. Eu escrevi o capítulo aqui, o capítulo todinho. Tudo Mas bem, foi bom demais que eu aprendi, né? Eu estava claro. precisando mais de tudo. Então, devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Então, quer dizer, ele não tinha como mais. É muito bom quando, às vezes, a gente acha que está muito certo de tudo, né? E a gente tem uma explicação, como no caso dele aqui. O Henrique de Luna, ele foi minucioso, ele foi cuidadoso, né? Ele não estava crucificando o André pela condição em que ele se encontrava, mas ele precisava também apresentar para ele o porquê ele estava sendo chamado de suicida.
E ele foi sucinto, ele passou por todos os órgãos que estavam deficitários devido à situação dele, ele foi explicando cada coisa, tudo que aconteceu, e isso foi fazendo com que o André se encontrasse, se vendo nessas situações que ele vivia na Terra. E ele falou, realmente era isso que eu fazia, né? Então não tem como eu ficar discutindo aqui. Outro aspecto também disso que nós lemos aqui é que o André Luiz, além desses desregramentos que você citou aí, das bebidas alcoólicas, né? Da falta de caridade no tratar, ou seja, além desses vícios, da alimentação desregrada, né? Porque o fígado já estava comprometido, os rins, mas tinha também a questão sexual, Sim, né? Sexual, ou seja, ele tinha uma vida desregrada também nessa área. E essa doença sífilis é uma doença que naquela época ela era muito mais difícil o tratamento do que atual. Então, por isso que eles citam as 2 ou 3 vezes aí essa questão da sífilis, ou seja, a doença, né? Se é que foi controlada, que eles não entram em detalhes aqui, mas talvez ela pode até ter sido controlada com os recursos que tinha naquela época, não sei se já tinha a penicilina, né, que é o tratamento dessa doença, me parece que já tinha, sim. Mas o que acontece? Deixou sequelas. E durante o tempo que a doença, digamos assim, estava atuante, a sífilis, no caso, roubou energias essenciais. Então, energias que muitas vezes seriam utilizadas para combater, né, o sistema imunológico, combater outras enfermidades, essa doença, essa moléstia, né, que tinha origem na promiscuidade sexual, que é uma doença venérea das mais conhecidas, ela roubou energias essenciais que poderia ter dado suporte a outras partes do organismo que precisavam. Então, como ele também tinha essa doença, ou seja, ela contribuiu fortemente para essa falência do equilíbrio, né, orgânico dele, o que sim. veio a possibilitar, devido aos outros excessos, a eclosão de um câncer. Tudo Né? dentro, no meu entendimento, todas essas narrativas, elas nos remetem exatamente isso, aos excessos, né? O cuidado que a gente tem que ter com o nosso comportamento no dia a dia, com o pensamento, com o coração, com as atitudes, porque, na verdade, ele só conseguiu adquirir a sífilis exatamente porque ele tinha um comportamento desregrado com relação ao sexo. Ele também só conseguiu danificar os órgãos internos dele com os comportamentos desregrados que ele tinha com relação ao tratamento das pessoas, com relação aos excessos, que era do álcool, da alimentação. Então, o que faz a gente refletir, me fez refletir muito, é que a gente tem que estar todo o tempo buscando o equilíbrio. Não significa que eu vou comer um doce e eu vou estar causando um mal ao meu organismo. Mas se toda hora eu comer aquele doce compulsivamente, com certeza eu vou causar males ao meu organismo físico, né? Gilberto parece que quer falar. É isso aí. Falei, Gil. Primeiro, boa noite a todos. E eu estava esperando uma oportunidade para mais na frente falar, e acredito que agora seja ela. Em várias oportunidades lá na Casa Espírita, eu falei que, como
muitos de nós, e inclusive eu, somos oriundos do catolicismo, nós tínhamos uma ideia de que se a gente andasse certo, ou pelo menos a gente procurasse fazer as coisas certas, e que se caso a gente fizesse alguma coisa errada, era só se confessar, comungar, ir na missa, etc. e tal, conforme a gente aprendeu lá na infância da gente, porque hoje em dia eu sei que a igreja não prega mais desse jeito, mas naquele tempo eu posso dizer que pregava, porque eu fui coroinha até 19 anos. Aí o que que acontece? A gente, nem bem a gente cometia um erro, a gente confessava, fazia toda aquele cerimonial, né? Para poder se ver livre e ficar com a consciência tranquila. Porém, a consciência tranquila não nos permitiria jamais que a gente continuasse errando, e a gente continuava errando, e a gente ainda continua errando. Por quê? Somos seres falhos, reconhecemos. E uma das coisas que Nádia disse, eu até escrevi aqui num papelzinho, a sintonia entre os seres. Quando a gente faz alguma coisa a alguém, esse alguém recebe aquela carga, ou física, ou mentalmente, e restitui. E como todos os seres estão em sintonia, a gente vai entrar numa espécie de vibração, recebendo ou boas ou más energias. Se a gente fez coisas boas, a gente emite e recebe boas energias. Se a gente fez coisas ruins, nós com certeza vamos receber também energias ruins. Pode ser que essas energias não nos afetem imediatamente, mas podem nos causar incômodos mais tarde, por exemplo. Por isso, é muito fácil seguir uma doutrina religiosa que ensina que existe o perdão incondicional para todos os nossos erros. Sim, desde que nós façamos a parte da expiação e a parte da provação. Quer dizer, se nós erramos, nós temos que corrigir o erro e depois nós temos que harmonizar tudo aquilo que a gente desarmonizou. Por isso que esse estudo e esse livro, quando eu li lá em 1992, mais ou menos, ele me causou uma mudança mental muito grande, não que eu tenha me transformado numa pessoa excepcional, isso não, porque eu ainda continuo com muitos erros que ainda precisam ser corrigidos. E esse estudo me faz relembrar a vontade que a gente precisa ter de continuar mudando, porque ele faz nos lembrar, igual você falou, a Nádia falou aí agora, que esses excessos que a gente vai cometendo com alimentação, com bebida, com todas as coisas em excesso, elas são ruins para o nosso corpo físico, para a nossa mente. Ô, Gil, deu E uma elas travada. vão se refletir na nossa vida e talvez na vida de outras pessoas que convivem conosco. Então, é essa observação. Era essa observação que eu queria Ótimo. fazer. Obrigado pela participação. Mais alguém aí, gente? Mais alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Rosa. Boa noite a todos também. Cheguei um pouquinho mais tarde. Isso que o Gil falou é muito interessante, porque tem algumas doutrinas, né, alguns segmentos, que nos isentam um pouco, né, de reparar. Às vezes, eles colocam para a gente assim, alguns segmentos religiosos que basta aceitar Jesus, porque ele já morreu na cruz para poder nos salvar. Então, assim, fica um pouco assim, Jesus já fez o que tinha que ser feito. E a gente pode ficar aí, né?
não sei, mais de boa, né? Então, eu reparo muito isso. É verdade, a gente, às vezes, não é colocado na nossa conta, na nossa responsabilidade, aquilo que a gente tem que fazer, mas é transferido para outro, né? Ou Jesus, ou alguma coisa que foi feito de mal foi o Satanás, foi né, um espírito mau, maligno, e aí a gente está vendo que não, a consequência, nós somos os responsáveis e a consequência é nossa, né? Isso nos chama, igual o Gilberto falou, nos chama a consciência o tempo inteiro, né? Da nossa responsabilidade com aquilo que a gente faz. Igual, né, Nádia, você está falando, parece que é um pouquinho, é uma coisinha de nada, mas é uma coisinha, mais uma coisinha, mais uma coisinha, que no final vai ser uma doença grave, né? Vai ser algo que vai nos causar um sofrimento enorme. É isso que eu queria falar. Obrigada. E é importante, exatamente quando a importância de a gente se reunir para falar sobre esse assunto, né, gente? Olha que bacana, nós somos aqui mais de 12 pessoas, buscando exatamente esse equilíbrio, porque, como o Gilberto falou, nenhum de nós é de todo certo, né? Nós todos estamos na caminhada, mas, graças a Deus, a gente já achou o caminho. Não sabemos ainda fazer tudo certinho, não, mas já estamos no caminho. E é importante que a gente tome consciência, né, da nossa vida aqui na Terra, que ela não é simplesmente um passeio, que nós temos deveres, nós temos obrigações, expiações, provas e aprendizado e crescimento, para que a gente possa, né, quando despertar no mundo espiritual, a gente esteja mais esclarecido, né, dá menos trabalho para o povo lá em cima, né, que como eles mesmos já falaram, eles têm muita gente desencarnando sem conhecimento nenhum, né? Então é isso, vamos lá. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Isso aqui me deixou assim, quantas vezes a gente, no dia a dia, na correria da vida da gente, né? De manhã você é mãe, depois você já passa a ser uma funcionária de uma empresa, e à noite você vai ser uma estudante, ou à noite você vai ser um atleta. Então, quer dizer, nesse meio que a gente vive, nessa correria, nessas milhões de tarefas que a gente se impõe, e a gente passa a deixar de ser. Porque aí a gente começa a exercer vários papéis, que são as máscaras, né, como ele coloca aqui, talhando conforme as situações. Então, eu vivo, na minha casa, eu sou uma pessoa, quando eu chego no trabalho, eu tenho que ser outra pessoa, né? Não ponderar, muitas vezes tem que concordar com coisas que eu nem concordaria, né? Se eu não estivesse naquele local de trabalho. Talvez eu não fizesse aquilo na minha casa, mas no local de trabalho eu tenho que fazer. Eu achei isso muito interessante, porque eu passei por uma situação muito parecida. Aliás, não poderia supor, no outro tempo, que me seriam pedidas contas dos episódios simples que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituara até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Ou seja, o que não estava previsto no Código Penal era normal. Podia fazer, estava tudo certo, não teria consequência e não seria cobrado. É a nossa forma de se nos relacionar com o meio em que a gente vive, com as pessoas que estão ao nosso redor, mais uma vez, né? Deparava-me agora, porém, outro sistema de verificação de faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de torturas, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores, sorridentes, comentavam-me as fraquezas, como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Olha para você ver como é que ele faz a alusão
ao Clarencio e ao Henrique, né? Que eles estavam ali naquele momento, a gente, quando pai, quando mãe, né? A gente faz muito isso com o filho da gente. A gente chama ele quando a gente vê que ele está num caminho que não é legal. A gente senta com carinho, né? Ô, meu filho, eu queria tanto te passar essa minha experiência, eu queria tanto que você seguisse nesse caminho, e às vezes ele está tão desorientado que ele não te ouve naquele momento, mas depois ele vai, né? Ele cai e fala assim, nossa, minha mãe estava com razão. Pelo menos eu, enquanto filha, ouvi isso muitas vezes e me senti nessa situação. E aqui eles fizeram a mesma coisa, eles trataram ele como uma criança que precisava de orientação, né? Pois ela estava sozinha naquele momento. Então, ele precisava ser orientado. E eu achei, me chamou muito a atenção esse fato. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria a minha vaidade de ouro. Aí vem ainda o sentimento, né? Vaidade de homem, né? Talvez que, vistado por figuras diabólicas a me torturarem de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Porque ele já estava acostumado, né? Ele passou muito tempo no umbral, então ele já estava acostumado a lutar com aquela força diabólica, lá, né? No caso, com aquelas figuras diabólicas lá. Aqui não, ele estava recebendo afeto, ele estava recebendo carinho, ele estava sendo orientado, ele estava sendo acalentado, né? Acalentado mesmo, né? Pelo Clarencio, por todo o corpo lá, pelo enfermeiro, pelo Henrique, que estava trazendo para ele as informações de que ele precisava, como o Sidney bem disse, do que estava por vir para ele, né? Que era ele passaria por por um estudo, né? Para que ele pudesse se classificar e trazer essas obras maravilhosas que ele trouxe para a gente. Aí, vamos lá. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro penetravam-me penetravam-me fundo o espírito. Chorei, rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz. Pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Aqui já estava chegando o remorso, né, até ele. Não havia como discordar. Henrique falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos... Ai, gente, me ajuda aí. Vaidosos, né? Abafando os meus impulsos... vaidosos. Isso, vaidosos. E conheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Aqui eu acho que ele vem, né, falar com base no orgulho, no egoísmo que ele viveu, né, pelo tempo na Terra. Eu acho que isso foi a grande derrota do André, foi essa soberba que ele tinha, esse orgulho, esse egoísmo. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de um náufrago a quem se recolhia por caridade. Foi então que o generoso Clarencio, sentado no leito, a meu lado, afagou-me paternalmente os meus cabelos e me falou comovido. Falou com o coração, né? Nesse caso aqui. Ele fala, ó, meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atento à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Ou seja, eu fui lá porque alguém que te amava me pediu para te buscar. E ele fala isso com muito amor, né? Cuidando, ó, meu filho, né? Ele traz o André para ele, né? Para o coração dele. Tuas lágrimas atingem os seus corações. Quer dizer,
no dia que eu estudei isso com o Haroldo fala uma coisa muito legal, eu gravei isso para mim. Nenhum de nós está aqui sozinho. Todos nós temos um ser superior que cuida de nós. E as nossas lágrimas, as nossas dores chegam até eles. Então, assim, isso dá sabe, assim, dá um acalento, né, na gente, porque a gente sabe que tem alguém lá em cima que zela por nós. Deus zela por nós, Jesus zela por nós, nossos anjos guardiões. Então, tem pessoas nas escalas superiores que sabem de todas as dores que a gente passa aqui. Isso é muito confortante, né? Você não quer que as tuas lágrimas, né, atinjam a seus corações. Não deseja ser grato, mantendo-se tranquilo no exame das próprias faltas. Então, ou seja, já que ele teria que estar mais recolhido, que ele sofresse, mas que ele soubesse que tinha alguém ali zelando por ele. Na verdade, tua posição é do suicídio inconsciente. Nádia, desculpa te interromper, só fazer uma intervenção, só para chamar a atenção para uma coisa que nós sabemos, mas muitas vezes a gente esquece. Os nossos entes queridos, né, que já partiram, que estão no plano espiritual, e no caso do André Luiz aí, ele estava se referindo, né, nesse momento ainda não apareceu, mas dando um spoiler aqui, né, a mãe dele, né, era essa pessoa, essa benfeitora, só que ela estava em outro plano espiritual, muito superior aonde está localizada a colônia Nosso Lar. Então, da mesma maneira que nós, que estamos aqui encarnados, quando nossas emoções, né, conduzidas pelo apego, nos desequilibram, digamos assim, o íntimo, os nossos entes queridos, que nos observam de lá, que têm uma conexão espiritual por esses vínculos afetivos, eles são, digamos assim, impactados também. Então, é por isso que ele fala assim, busquei-te atender a intercessão dos que te amam dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo? Então, ou seja, se nós temos um ente querido, né, que tem essa conexão com a gente, todas as vezes que a gente se deixa capturar pelo desequilíbrio das nossas emoções, esses entes queridos sentem esses dardos lá, esses espinhos, e vão sofrer com a gente. Então, é por isso que o Chico falava muito da necessidade das mãezinhas que iam lá procurá-lo em Pedro Leopoldo e depois em Uberaba para o consolo, né? Ele conversava com elas muito tempo, explicava como que seria bom se elas acalmassem o coração, se elas fizessem oração, se elas tivessem, né, aquele comportamento mais sereno, né, e isso significaria mais conforto também psicológico e espiritual para os seus entes queridos. Então, sim, olha que ensinamento consolador que a doutrina espírita nos traz. Como que é necessário esse comportamento da nossa parte também nesse aspecto. Era só chamar atenção para esse lado. Então. Na hora do desespero, às vezes, aquele primeiro impacto, né, Sidney, a gente realmente desaba. Mas depois a gente tem que voltar, né, e pensar, poxa, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. É um consolo muito grande que a gente tem. Alguém lá de cima vai cuidar de me ajudar com essa situação. Eu tenho certeza, eu confio, eu acredito. E aí você já muda completamente aquela vibração
pesada que você recebe do primeiro impacto, que é normal, porque enquanto encarnado, né, a gente ainda tem esses sentimentos muito enraigados no nosso ser, mas a gente tem que ter firmeza e falar, não, peraí, vou limpar essas lágrimas aqui, né, eu não estou sozinha, eu confio, tem alguém ali que vai lá de cima que está cuidando de mim. E deixa eu me preparar para me receber essa ajuda do alto. Porque para eu receber essa ajuda do alto, eu tenho que estar sintonizada com ele também. E se eu estou no desespero, como é que eu vou conseguir receber essa ajuda? Eu não vou conseguir, porque eu estou desesperada, eu não vejo saída. Então, tem que respirar, né? Você respira, 30 segundos ali, vamos, já chorei, já desabafei, então agora, qual que é o caminho? Eu preciso, né, de uma solução para esse caminho, que venha essa luz do alto. É a oração, né? Aí vai ligar a gente diretamente a quem, né, realmente está ali para nos ajudar. Então, na verdade, tua posição é do suicida inconsciente, mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Ou seja, ele não estava sozinho, né? Ele não era o único a agir dessa forma. E a gente sabe que não, né? Aí ele fala, acalma-te, pois. Aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor, em nossa dedicação fraterna. Olha que legal, né? É isso que eu acabei de falar. Confia em Deus e confia em nós que estamos aqui, ó, para cuidar de você, né? Nessa dedicação fraterna que a gente está dispondo a você aqui. Sossega a alma perturbada, porque muito de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Ou seja, todo mundo já passou por até o Clarence, que é um dos 72 ministros do nosso lar, né? Já perambulou por esses caminhos, por essas provas que o André deixou de lado, pelos fracassos que ele cometeu enquanto encarnado, né? Então, ele chamou a atenção dele, mas ele também dá aquele consolo para que ele possa entender que ele não está sozinho. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. E é isso, gente. Muito lindo. Óbvio. Muito, muito assim. Eu me emocionei várias vezes que eu tive que passar limpo o capítulo, e acho que quando a gente escreve e lê, né, eu sempre estudei assim, eu sempre escrevia e falava em voz alta, para me poder conseguir ter um bom aproveitamento, né, para as provas. E hoje eu me vi lá na escola fazendo a mesma coisa, e eu só posso agradecer pela oportunidade que vocês me deram, desculpa se eu, né, não correspondi às expectativas de todos, mas era o que eu tinha para oferecer. Garanto para vocês que eu me esforcei. Nós só temos a agradecer, da minha parte, eu achei que foi ótimo, viu, Nádia? Acho que foi muito rico o estudo, como sempre é, né, todas as vezes. Eu acho que nunca nos falta inspiração superior, né? Com Nesses certeza. momentos, né? Nós devemos ter uma equipe espiritual também nos ajudando nesse processo, a todos nós, né? E provavelmente temos companhias também estudando no plano espiritual, estudando esse momento. Por isso que é um momento tão rico. E agora, se alguém tem algum comentário aí, gente, que quer acrescentar alguma coisa? Antes da gente finalizar? Está franqueada a palavra aí, para quem quiser fazer alguma observação. Bom, e agora chegou aquele momento que nós precisamos, né, trabalhar decidir quem que vai apresentar o capítulo 5, recebendo assistência.
Quem se voluntaria aí? Vocês viram que a gente vai lendo e vai discutindo. Ninguém tem obrigação de ter uma bagagem de conhecimentos, né? Nós somos todos aprendizes aqui. Então, é uma leitura comentada por todos. Quem se habilita aí? Ninguém, gente? Se a gente fazer um sorteio, hein? Bom, enquanto vocês meditam aí, né? Depois, se alguém resolver, posta no grupo, tá bom? Quem que pode fazer o estudo da semana que vem, mas eu sei que até lá vai aparecer alguém. E a oração, quem pode fazer aí para a gente? Eu posso fazer, Sidney, Pode, em agradecimento, né? sim, por favor. Nós agradecemos ao Pai pela essa oportunidade bendita de aprendizado. Nós sabemos o quanto é confortante quando a gente recebe do alto, da espiritualidade amiga, que, como o Sidney acabou de dizer, está conosco, nos orientando para que a gente possa aprender cada vez mais, para que a gente não seja um ser vazio, que as nossas bagagens possam ser renovadas, que o nosso saco de areia, que vem dos nossos erros que foram caindo pelo passado, a gente possa hoje suprir com boas informações, que nós possamos a cada dia mais buscar o aprendizado, buscar o autoconhecimento, e que nós sejamos sempre abençoadas pelas energias do alto que atinjam os nossos corações e as nossas mentes. Nós agradecemos infinitamente por essa oportunidade e pedimos que nós todos tenhamos forças para que na próxima quarta-feira possamos nos reunir novamente nesse banquete de informações, de energias positivas, de amor e alegria. Que assim seja, meu Nosso Senhor. Que assim seja. Obrigada, Nádia. Foi Tchau, ótimo. gente. Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos e muito obrigado, então, gente. Até mais. Tchau.